Muito boa tarde, estamos de volta com o programa Coisas do Cotidiano. Hoje, um dia especial que, pela primeira vez no ano, a temperatura em Jataí caiu consideravelmente, já indicando aí a proximidade do inverno. O nosso tema de hoje é o papel do jovem na transição planetária e conta com a presença do digníssimo Cristiano Pérez. Boa tarde, Cristiano. Olá, Carvalho. Olá, gente. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Um tema tão importante, né, Carvalho? Um tema que a gente precisa falar, um tema que a gente precisa estudar muito e que com certeza vai trazer alguns esclarecimentos, não só com relação aos jovens, mas também todo esse processo de transição planetária em que todos nós estamos passando. Agradeço o convite aí. O Cristiano é professor, evangelizador, coordenador regional da área da juventude da FEEGO e palestrante espírita. Você já pode enviar suas dúvidas, sugestões, críticas para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou pelo nosso telefone fixo no 64 3014 4009. O nosso programa é transmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Casa do Caminho, Lar Espírita Forças do Amor, Livraria Espírita Allan Kardec, Centro Espírita Mansão do Caminho de Quirinópolis, Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Embora o Cristiano já participou com a gente aqui uma vez, talvez eu não lembre, mas a oração inicial fica por conta do convidado. Pode ficar à vontade. Maravilha, Carvalho. Então vamos aproveitar esse momento, acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha em todos os trabalhos desta casa. Que esses momentos de estudo, de aprendizado, sejam essenciais em todo o nosso processo de transformação interior. É para isso que estamos aqui nesse planeta. Para nos transformarmos, para conhecer o nosso interior e, a partir daí, começar a tão sonhada transformação. Seguindo os exemplos do Cristo, do amor acima de qualquer coisa. Obrigado, Pai, por todas essas oportunidades que temos de angariar subsídios para essa transformação. Esteja sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos guiando e nos protegendo. Hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. O planeta Terra está em um processo de transição planetária, ou seja, passando da categoria de mundo de provas e expiações para de regeneração. O mundo de provas e expiações já se conhece, pois basta lermos e escutarmos as notícias nacionais e internacionais e analisarmos a nós mesmos para entender as características dos homens que habitam esse tipo de mundo. Trata-se de um mundo onde predomina o mal. O mundo de regeneração tem características diferentes. As almas que ainda têm o que espiar aurem nossas novas forças, repousando das fadigas da luta. Porém, diante das notícias da transição planetária, o mais importante parece ser o questionamento sobre quem são os responsáveis por essa mudança durante o processo, especialmente o que vivemos aqui e agora. E a resposta é todos nós. Porém, uma fatia da sociedade desponta como um facho de luz que deverá iluminar o futuro próximo da humanidade. E essa fatia é composta pelos jovens, que são os precursores da sociedade do futuro. Não do futuro distante, mas do futuro que compõe as próximas décadas. Afinal, o século XXI é o momento exato dessas grandes mudanças. Percebemos a todos os momentos que vivemos em um mundo diferente dos anteriores. De um lado, encontramos muitas energias deletérias e negativas marcadas por atrasos de espíritos que ainda se comprazem no mal. E, ao mesmo tempo, percebemos inúmeros avanços científicos e tecnológicos, doenças que até pouco tempo condenavam os indivíduos à morte ou a condições indignas de sobrevivência. Na atualidade, são curáveis e possuem tratamentos acessíveis à grande maioria da humanidade. Trabalhos que anteriormente degradavam o corpo dos trabalhadores, condenando-os à morte precocemente ou até gerando graves distúrbios emocionais e psicológicos. Na atualidade,
são realizados por máquinas e equipamentos baseados em tecnologia de ponta. Tudo isso mostra que vivemos num mundo uma grande contradição. Um período onde o bem e o mal se mostra cada vez mais intensamente dentro dos corações e espíritos de cada um dos indivíduos, numa luta constante, preocupante e muitas vezes fratricida. O que poucos sabem é que o jovem de hoje tem e terá papel primordial na decantação dos males da humanidade, na construção de um mundo melhor, que receberá nós outros, os que já deixamos para trás a etapa da juventude. E se a responsabilidade do jovem é tamanha, qual seria então o papel dos jovens na transição planetária? É o que nós vamos conversar hoje com o nosso digníssimo Cristiano. Cristiano, espiritualmente falando, quem são esses jovens que nós chamamos de geração nova? Carvalho, então, vamos lá. Essa introdução que você fez é muito interessante para que a gente possa entender um pouquinho desse processo de transição, né? O planeta Terra, ele está em uma transição, como você disse, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Só que essa transição ela não vai acontecer de uma maneira instantânea. Isso a gente precisa entender de uma forma muito clara. Essa transição ela é extremamente gradual. Ela pode... E suave. E suave. E ela pode demorar, quando a gente pensa em um tempo humano, ela pode demorar séculos para que ela possa se completar. Então, quando a gente pensa na nova geração, ou quem são esses espíritos que vão participar diretamente disso tudo, somos todos nós. Só que, diretamente agora, nesse tempo de vida atual, é essa juventude que já nasceu neste milênio. É essa juventude dos anos 2000. É essa juventude que tem em suas mãos o que a humanidade terrestre ainda não teve em toda a sua história, que é um conjunto de um conhecimento intelectual que nunca conseguiu se produzir tamanho conhecimento em tão pouco tempo. Os últimos 100 anos, eles são marcados por um avanço tecnológico nem próximo disso durante toda a nossa história, que não é acompanhado por um avanço moral, que a gente sabe que a gente tem que ter um avanço intelectual e um avanço moral, de uma certa forma, equilibrado, para que a gente possa ver esse avanço do planeta acontecer. Só que toda essa juventude, com esse avanço intelectual que nós todos produzimos, eles já vêm carregados de um conhecimento que está um pouco além das gerações anteriores. Quando a gente fala geração, a gente pode pensar mais ou menos em torno de 30 anos, 25, 30 anos cada geração. Então essa geração agora, essa geração dos anos 2000, é uma geração de espíritos que já viveram aqui na Terra no milênio passado, já passaram por todas as dificuldades, ou até dificuldades maiores, dessas que nós estamos vivendo agora, e aprenderam muito. E recarregaram essas baterias enquanto na erraticidade. Estudaram muito na erraticidade. E agora vem complementando essa caminhada que todos nós temos. Então, na verdade, quem são esses jovens? Somos todos nós espíritos que, ao desencarnar, regressamos ao plano espiritual, a nossa verdadeira casa, nos preparamos com todos os erros que fizemos enquanto encarnados, e com esses erros e com o estudo, no período de erraticidade entre duas encarnações, retornamos agora com uma bagagem um pouco maior, com um entendimento um pouco maior. E isso é muito claro quando a gente pega o livro dos Espíritos, na terceira parte, e quando a gente pega o capítulo 8, que é a lei do progresso, que o Espiritismo deixa isso de forma muito clara. Não existe regredir, o espírito não regride. A partir do momento que os espíritos, com o estudo, com o trabalho árduo da transformação, adquirem uma virtude, ele não perde aquela virtude mais. E esses espíritos dessa geração nova, que chega agora nesse milênio, são espíritos com mais virtudes acumuladas.
E isso vai ficando nítido a partir do momento que você conhece essa nova geração, que você conhece as suas percepções de mundo, que você conhece que o amor para eles é algo muito mais fácil de ser demonstrado, de ser evidenciado do que para gerações anteriores. Então essa é a nova geração. São esses espíritos milenares que regressam à Terra com uma bagagem um pouquinho maior do que nós que aqui estamos. Que daqui a pouco seremos jovens de novo, em uma outra encarnação, e faremos o nosso papel também. Foi importantíssimo você dizer sobre essa fase lenta da transição, porque comumente nós vemos no seio da doutrina muita gente boa afirmando que em 2057 já estaremos no mundo de regeneração, né? Isso por conta de um entendimento raso de uma fala do Chico, e que aquela ala mística dos espíritas tendem a ver isso, se esquecendo do livro dos médiuns, que diz que data marcada é o primeiro sintoma de mistificação. Exatamente. Eu me lembro do 2º Congresso Espírita Brasileiro, lá em Brasília, e eu estava presente, e no final de uma das falas do Divaldo, já no encerramento, o Dr. Bezerra, então, tomou Divaldo e fez uma explanação belíssima a respeito do mundo de regeneração que há por vir e da transição que nós estamos vivendo. Então, ele falando que este é o milênio do retorno das artes, que este é o milênio das artes, que renascerão, nesse sentido, não almas, mas que renascerão a música, a escultura, a pintura, a dança, aos moldes do renascimento, porque estarão reencarnando, inclusive, aqueles grandes renascentistas. E ele falou dos grandes espíritos que retornarão, mas ele disse o seguinte: esse é o milênio da transformação, só que eu quero lembrar que esse milênio tem 1000 anos, né? Então, é fundamental nós entendermos isto para ter a certeza de que a transformação ela é lenta, e não é a Terra que vai mudar, somos nós os habitantes da Terra. Exatamente. Eu posso dizer que hoje um Divaldo Franco vive num mundo de regeneração, pela condição moral que ele já tem. Então isso vai acontecer, assim, vai pipocando aqui, pipocando ali, e aos poucos isso vai tomando conta do orbe, até o momento que, quando a maioria já estiver nessa condição, a gente pode falar, não, hoje nós vivemos um mundo de regeneração. E em relação aos jovens, foi importantíssimo você também dizer que a geração nova são espíritos que estavam na Terra. Porque tem outra lenda também, por má interpretação de uma fala do Divaldo, das crianças índigo, que está chegando espíritos de outros planetas e blá, 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 blá. Não é bem assim. Eles vêm, mas eles não vêm aos milhões. Eles vêm às centenas, às vezes às milhares, não chegam nem às milhares de centenas. Mas a maioria dos espíritos que estão aí são espíritos que habitaram a Terra. Sim. Ora, mas por que o meu bebê com 1 aninho já sabe mexer no celular? Muito simples. Eu não me lembro qual livro, mas eu me lembro muito bem dessa fala, que André Luiz disse que o plano espiritual próximo à Terra, porque nós temos esferas mais superiores, a tecnologia está pelo menos 100 anos à frente. O que atrasou? 150 anos à frente. O que atrasou essa evolução no orbe? As guerras. Se a tecnologia está 150 anos na frente, é lógico que essa meninada chegou trazendo muito fresco na memória o que eles viram de lá, que nós talvez ainda não temos condições sequer de cogitar, mas que no tempo certo descerá para a Terra, como todas as outras chamadas invenções. Exatamente, Carvalho. Cristiano, então, assim, pelo que a gente estava conversando, é notório, é claro que essas novas gerações, em particular esses jovens,
eles trazem em si diferenças nunca antes registradas na história. Agora, ainda espiritualmente falando, existe uma explicação para essa discrepância entre os jovens de hoje e as outras gerações, lembrando, para complementar a pergunta, que, por exemplo, na geração dos nossos pais, não vamos longe não, eu, aos 4 anos, quase que babava. Eu era uma criança e todos da minha geração. Eu comecei a estudar com 4 anos, mas o normal era começar aos 6, né? Nós demorávamos muito a começar a engatear, começar a andar, começar a falar, e na geração do meu pai era mais demorado ainda. Hoje a infância está ficando mais curta. Então, assim, existe uma explicação para essa discrepância entre essa geração e as anteriores? Carvalho, então, quando a gente pensa, de novo, na situação do planeta, uma coisa que tem que estar muito clara é a grande diversidade de espíritos que nós temos aqui. Por exemplo, nós podemos falar que nós temos espíritos, como você disse, que já estão na regeneração, a condição moral deles já deixa claro que eles já poderiam estar em um planeta de regeneração. E nós temos outros espíritos que estão muito mais próximos de um planeta primitivo do que do próprio Provas e Expiações. Quando a gente estuda dentro da doutrina, a gente percebe que a partir do momento que o espírito evolui, ele vai necessitar cada vez menos do período da infância, que é um período de readaptação à condição de encarnado. Por quê? Porque ele está na verdadeira vida, que é a vida espiritual, ele reencarna em um corpo físico mais uma vez, e ele precisa de um tempo para essa adaptação, para que ele possa retomar o máximo possível a sua consciência, claro, com todo aquele esquecimento necessário, e a partir daí prosseguir na sua caminhada existencial. A partir do momento que esses espíritos que estão chegando, principalmente nesse milênio agora, como nós já falamos, são espíritos milenares que já passaram por várias experiências corpóreas, são espíritos que já acumularam uma bagagem. A gente não pode generalizar, é óbvio, porque, como eu falei, nós temos uma diversidade de espíritos muito grande aqui na Terra. Quando formos regeneração, nós teremos espíritos um pouco mais homogêneos, ou seja, nós não teremos uma diversidade tão grande assim, porque a condição mental do planeta não vai aceitar mais, principalmente esses extremos baixos, esses espíritos mais ignorantes. E isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque a partir do momento que a gente entende essa caminhada evolutiva do planeta e dos espíritos que aqui vivem, obviamente a gente pensa que 30 anos atrás a condição da sociedade onde aqueles espíritos estavam era bem diferente da condição agora. Inclusive em tecnologia. Que é uma das bases para que você possa ter questionamentos e vários outros pensamentos. Agora, outro ponto. Nós não podemos enxergar o planeta Terra com toda a sua dimensão, com todos os seus países, com todos os seus costumes, como algo também igual. Então, uma sociedade aqui no Brasil é completamente diferente de uma sociedade lá do Oriente Médio, por exemplo, onde você tem costumes e heranças que as outras gerações muitas vezes deixam, que podem atrasar um pouco todo esse processo evolutivo. Então, são várias as condições que fazem com que essa nova geração demonstre cada vez de forma mais clara quantas mudanças estão acontecendo. Agora, é importante a gente ter em mente que, ao longo de toda a nossa história, ao longo de toda a nossa sociedade, nós sempre tivemos espíritos à frente do seu tempo. Só que muitas vezes, de forma muito pontual. 1, 2, 3, 4 espíritos que buscavam uma diferenciação. O que a gente percebe hoje é quase que uma invasão. Quer dizer, nós temos muito mais espíritos com determinados pensamentos que questionam costumes, questionam heranças que essa sociedade atual tem.
É aí que a gente começa a observar as mudanças acontecendo. Só uma observação, nesse caso, quando você fala espíritos, são pessoas encarnadas. Então, pessoas, só para o nosso ouvinte sintonizar. Exatamente, pessoas que aqui estão nessa existência agora e que já começam a cobrar essa mudança natural da sociedade e, obviamente, do planeta. Ou seja, há 50 anos atrás, eram poucas mentes que se destacavam na sociedade, que se despontavam com uma inteligência superior. Hoje está mais nivelado, né? Nós temos aí um número de mentes brilhantes muito mais numerosas do que antes. E é o interessante quando nós paramos para observar essa linha do tempo da humanidade. À medida que a humanidade vai amadurecendo, as coisas vão facilitando, a tecnologia vai desabrochando e evoluindo, promovendo um bem-estar muito maior para a humanidade. E aí, às vezes, as pessoas questionam por que a tecnologia cresce tanto ao ponto de tirar empregos. Não é que está tirando empregos, está nos forçando a nos qualificar para coisas melhores. Porque senão a pessoa vai ficar naquele trabalhozinho ali a existência inteira, sobrevivendo e não tem as oportunidades de crescimento. E hoje realmente essa geração nova, e é essa que é a função da reencarnação. Exatamente. Nós aprendemos, depois retornamos para ter mais condições de dar continuidade a esse trabalho. Um ponto interessante, Carvalho, que você destacou é o número de mentes, né? O número de pessoas com esse desenvolvimento intelectual maior. Só que a gente não pode esquecer da questão moral. Sim. Um dos pontos que se destaca hoje é um número maior de pessoas moralizadas, ou em um processo de moralização evidente, onde você não consegue mais aceitar determinados comportamentos que eram comportamentos extremamente naturais. Então, vamos enumerar o respeito pela natureza. Exatamente. Um dos pontos, respeito pela natureza. Outro ponto, você respeitar a diversidade de pensamentos e de formas de agir nesse mundo. A gente sabe muito bem que há 20 anos atrás, vamos colocar 20, 25 anos atrás, né, na geração que eu, por exemplo, estava na juventude, com os meus 18, 20 anos, era uma geração onde se aceitava muita coisa. Onde você tinha um preconceito, um racismo muito forte, onde você tinha um bullying que era naturalizado e muito forte também nas escolas, entre os amigos. E hoje você tem um questionamento com relação a esses comportamentos que faz com que a sociedade inteira, mesmo não aceitando determinados comportamentos, refletem sobre eles. E esse é o primeiro passo da transformação. O aprendizado. Então, isso é muito interessante da gente pensar, porque isso demonstra uma sociedade em um movimento de ebulição, de movimentação, de transformação. Aí você fala, nossa, mas isso é bom? Ô, gente, isso é a lei do progresso, isso está no livro dos Espíritos de forma muito clara. E essa transformação ela é natural e necessária. Nós precisamos fazer com que o progresso aconteça de maneira contínua. Pode ser lento, mas tem que ser de maneira contínua. E aí, a partir daí, a gente começa a entender todos esses processos acontecendo. Por isso, o jovem está se mostrando de forma tão ativa nesse processo. Principalmente por um item, o questionamento. Eu acho que o grande diferencial hoje da juventude, o que é? Questionar e poder ser ouvido. Na minha época, eu lembro que quando eu questionava alguma coisa, às vezes eu já tomava um pescoção que você já abaixava a cabeça, ficava quieto e pronto. Quer dizer, eu não tinha como questionar alguma coisa que, por alguma intuição, poderia ser algo interessante. Menino não pergunta, acompanha. É isso aí. Aqui, Cristiano, eu faço uma leitura com base nos estudos da reencarnação e na observação da sociedade. Por exemplo, na minha adolescência,
há 30 anos atrás, o preconceito com os homossexuais, com os pretos, com qualquer outro tipo de minoria, era exagerado. Era exagerado. Eu até coloco que não era preconceito, era a não aceitação. Sim. Não aceitação. Conceito formado já. Conceito formado, justamente. Você observa hoje essa nova geração lidando com as diferenças de uma maneira tão natural, que é normal. E a leitura que eu faço é duas. São duas. Porque quando você divide essa sociedade em duas partes, você vê de um lado uma quantidade muito grande de jovens que se tratam com naturalidade, com normalidade, aceitando as diferenças, aceitando as diversidades. Porque quando você observa a natureza bruta, a natureza é toda diversa. Toda diversa. Exatamente. De um outro lado, nós vemos pessoas um pouco mais velhas, ou às vezes até alguns jovens, mas numa quantidade bem menor, lutando uns e brigando outros para que todos aceitem essa diversidade. Nesse caso, a leitura que eu faço é que esses que hoje brigam são a reencarnação daqueles que mais no passado usaram o preconceito, usaram o seu poder de cerceamento para engessar a minoria. Então hoje eles voltaram para tentar refazer isso, enquanto a grande maioria já trata isso com normalidade. Então isso é um fenômeno que eu acho assim, muito interessante quando eu começo a observar o universo macro dessa realidade que você está falando. O Carvalho, e assim, é mais ou menos essa visão, né? É muito difícil a gente tentar entender comportamentos que ainda hoje insistem em manter o que eles aprenderam lá atrás, como se não pudesse mudar aquilo. Então a gente escuta muito isso, principalmente dessa geração um pouco mais velha, né, que é mais conservadora, de costumes. Eles na verdade, eles defendem aquilo que eles aprenderam. Então não é um erro, equívoco deles, é o que eles aprenderam, né? De determinados princípios que lá naquela época, vamos colocar aí na década de 70, 80, 90, era o comum. Com tudo isso que nós estamos vendo, com toda essa transformação que está escancarada aos nossos olhos, não é legal uma coisa que você nunca acreditou nela, que agora parece que está sendo imposta. Só que essa imposição, ela vai chegar a um ponto que é o que você falou. Isso vai ser muito natural, porque não vai ter como fugir. Porque não é nada sendo colocado goela abaixo. É um processo natural de transformação social. A pessoa vai ser engolida por aquela onda. Por aquilo. E aí vai chegar um ponto ali na frente que ela vai falar assim, nossa, mas eu tinha um pensamento, parece que nem tenho mais aquilo, porque é muita energia envolvida naquilo também. É a mesma coisa, por exemplo, a gente está vendo muitos casos atualmente de pessoas que são retiradas de trabalho escravo, domésticas, que viveram lá 40 anos, 50 anos em trabalho escravo, análogo à escravidão. Quando vão conversar com as famílias, né, que estavam com essas domésticas, a fala é, não, mas ela é da família. A gente ajudou a vida inteira. Ela viveu com a gente aqui. Tá, tudo bem, isso era natural há 30 anos, há 20 anos atrás. Só que agora uma pessoa que ela trabalha na sua casa sem ter um parentesco, ela precisa de um salário remunerado e todos os direitos necessários. Isso é direito humano de estar aqui. As leis também mudam. As leis também avançam de acordo com a sociedade. E isso é muito interessante da gente pensar e para que a gente tenha uma tranquilidade de conversar com essas pessoas que muitas vezes têm essa dificuldade em aceitar essa transformação. E a Gênese, lá no capítulo 18, traz isso de forma muito clara. Todo processo de mudança vai gerar uma ebulição muito forte naquela sociedade. Porque é a partir desse processo de
essa transformação, ela gera incômodos, porque vai tirar, muitas vezes, a gente daquela normalidade que até então existia. E isso o jovem consegue fazer de uma maneira, Carvalho, incrível. E só para o nosso ouvinte que não é muito familiarizado com as obras básicas, é bom dizer que na Gênese Kardec fala sobre a nova geração, ainda da década de 1860. Exatamente. Né? Então, assim, ali ele já falava dessa transformação há 1,5 séculos atrás. Mas quando você vai analisar, o bojo do que ele falava, nós estamos vivendo nesse exato momento. Existiram fases, cuja uma dessas fases nós estamos vivendo ela nesse exato momento. É isso aí. Agora, uma pergunta para a turma da geração do Claudinho. Por que esse pessoal mais velho tem muita dificuldade em lidar com essas diferenças existentes nessa nova geração? Carvalho, eu me vejo muitas vezes nessa situação. Só para complementar. Tá. Geração mimimi, geração que não suporta um bullying, geração assim, geração assado. São falas de pessoas mais velhas que não conseguem aceitar uma nova realidade que realmente veio diferente. Exatamente. Assim, e eu acho muito interessante essa fala. E eu acho mais interessante ainda quando eu escuto essa fala dentro da casa espírita. Porque aí parece que a lei do progresso não existe. Porque eu sou um espírito que eu venho no centro há 50 anos. Já li tudo. Eu já li tudo, eu sei tudo, e essa geração agora é a geração mimimi que não dá conta de nada. Mas aí que está a grande questão. De novo eu falo. Eu, por exemplo, fui criado em uma casa onde o meu pai teve 7 homens. Então, se tem uma coisa que eu aprendi na minha casa é ser machista, né? Tinha que ter um monte de namoradas. Ser macho, né? Porque tem macho, o macho exatamente, e o homem. Tinha que mostrar ali que era macho e que tal. Isso para mim depois, enquanto pai de 2 meninas, e deu um choque. Com uma tranquilidade para entender que eu não sei de nada e que eu estou em um processo contínuo de fazimento, de transformação, eu tive que quebrar determinados paradigmas muito fortes. Só que não é fácil, não. Eu falo pela seguinte situação. Eu tive uma experiência dentro da minha casa aqui em Jataí, meu pai estava aqui e tal, e meu pai sempre brincou muito com as piadas de negros, né? Piadas racistas e tal. E aí a gente estava numa fala, ele fez uma fala dessa. Na hora eu interrompi e falei assim, pai, na casa do senhor, onde o senhor estiver, sem problema nenhum. Agora, na minha casa, não. As minhas filhas estão aqui e esse tipo de piada, esses comentários não cabem aqui na minha casa. Eu lembro direitinho, ele engoliu seco, tomou um choque, me pediu desculpa e falou, não, tudo bem. Então você percebe que não são todos que conseguem aceitar esse processo de transformação acontecendo. Não são todos que conseguem olhar para si e entender que, em alguns aspectos, estamos ultrapassados, sim. A sociedade está caminhando e eu não posso ficar naquela sociedade de 30 anos atrás. Na minha época era muito melhor, todo mundo tinha respeito. Peraí, tinha respeito ou temor? Ou tinha medo? Porque no meu caso, em muitas situações, eu tinha medo. Eu não respeitava, eu tinha medo. Tanto é que virava as costas e mostrava a língua. Por quê? Porque eu não podia falar nada. Se fala, pescoção na cara. Então, tudo isso faz parte de um processo que a gente está vivendo. A geração mimimi, eu considero como geração questionadora. O mimimi vem tipo assim, peraí, por que eu preciso ser agredido lá na minha escola? Não, eu não preciso disso. E eu não posso deixar que o meu amigo seja agredido também. Então, eu vou cobrar aquilo ali porque é direito meu. A inteligência nos traz conhecimento, principalmente conhecimentos legais, que faz com que os legisladores consigam produzir leis que amparem determinados comportamentos que não eram adequados, e o que a gente vê hoje é essa juventude tomando essa parte legal nas mãos. E eles têm fundamentos, eles têm embasamento para essa cobrança. Resultado, eles não vão ficar quietos.
eles vão questionar. E ainda bem que eles questionam. Então a geração mimimi é a tal da geração que está fazendo a regeneração acontecer mais rápido. Porque querendo ou não, gostando ou não, eles vão me questionar e eu vou ter que refletir sobre aquilo, pensar sobre aquilo e muitas vezes legislar sobre aquilo para que a gente possa defender principalmente as minorias, que geralmente são a base para esse novo entendimento. Aí você fala, nossa, mas da onde eles tiraram isso tudo? Gente, do Evangelho. Jesus ensinou isso há 2000 anos atrás. Jesus falou, amai todos, sem distinção. Ele não falou para amar só o bonitinho, só o meu amigo lá. Não, é amar os inimigos. Tem um capítulo que é, amai os vossos inimigos. Jesus trouxe isso há 2000 anos atrás. A doutrina espírita veio há mais de 150 anos, com a terceira revelação. Ele veio destrinchar o que Jesus trouxe. E aí a gente entra numa casa espírita e tem que ficar ouvindo de que essa geração agora está atrasada. Não vamos ser hipócritas. Vamos olhar para nós e vamos entender que atrasados somos nós, que estamos perdendo o bonde da evolução do nosso planeta. E precisamos caminhar junto. E essa juventude precisa ser abraçada com muito carinho e direcionada, porque é um dos pontos que isso vai ser cobrado da gente. Isso é responsabilidade nossa. A regeneração não vai acontecer sozinha. A juventude ela vai participar, mas ela precisa estar muito bem orientada. E por falar em a juventude vai participar, teria o jovem do século XXI um papel ou algum papel de destaque nesse momento da transição? Carvalho, então, é muito difícil a gente imaginar um papel, né, um ponto específico. Tanto é que esse processo evolutivo ele acontece de forma muito difusa. A gente consegue observar questões sendo discutidas para todo lado. Você citou a questão ambiental, a gente pode citar a questão de preconceito, a gente pode citar a questão de gênero, respeito a essa diversidade de gêneros que nós temos. Então, na verdade, eu acho que o principal papel desse jovem é de conseguir se mostrar dentro dessa diversidade e solicitar à sociedade o respeito adequado a tudo isso. Então, um dos pontos principais dessa juventude é conseguir, com todo esse amor que eles esbanjam, porque eu acho que um dos pontos que é muito claro é o quanto que esses jovens se amam, o quanto que eles se abraçam, o quanto que eles gostam de estar juntos de si e defender isso que muitos deles acreditam. Então esse amor, essa forma fácil de amar, independente de gênero, independente de cor, independente de qualquer outra diferença que nós podemos criar, essa juventude vem para demonstrar o quanto que é fácil transbordar amor. Poderíamos dizer então que um dos papéis mais importantes seria a quebra de paradigmas? Quebra de paradigmas em vários aspectos e esse transbordo de amor para todos os lados. Ao ponto de chegar, eu fui muitas vezes questionado já, né? Na casa espírita, como que é visto o homossexualismo e tal. Eu falo assim, o homossexual ou o transexual, bissexual, todas essas orientações sexuais, o que fica muito nítido para mim é que esses espíritos, essas pessoas, elas conseguem ver o outro espírito e conseguem amar aquele outro espírito de tal forma que o gênero, que foi tanto imposto para nós, desaparece. Superado. Desaparece. É o amor incondicional. Eu vou amar aquela pessoa, independente se é homem, se é mulher, se é gay, se é lésbico. Independente disso, eu não quero saber o gênero, eu quero amar. E para um pouquinho e pensa, o que Jesus ensinou? Foi isso. Agora, sem excessos, sem extravagâncias, sem ter como olhar somente a questão sexual. Nós estamos falando do amor maior. Nós não estamos falando da condição, da orientação. Eu estou falando do amor maior. O amor no sentido mais puro da palavra. Independente de qualquer questão. Aí a gente consegue ter um ponto que fala, gente,
esses jovens que estão tão próximos dessas minorias, são eles que estão mostrando para a gente que o amor é maior do que tudo e vai vencer qualquer obstáculo que nós mesmos colocarmos aqui na Terra. Cristiano, é sabido que o jovem chega na Terra, que a geração nova chega na Terra agora, como uma das potentes forças precursoras dessas mudanças. No entanto, contudo, todavia, entretanto, ela precisa ser trabalhada. Porque a educação ela é feita com esse objetivo. Eles não chegam totalmente moralizados. Cabe a alguém trabalhar ou lapidar. Então, a primeira pergunta é: quem estaria apto a realizar esse trabalho junto aos jovens? Carvalho, então, todos nós já fomos jovens, já passamos por esse momento. Já passamos por um processo de educação formal, que é a formação que nós temos enquanto escola, que vai trazer todos aqueles conhecimentos intelectuais, de disciplinas e de conhecimentos do próprio mundo em si. E nós temos todo um processo básico, que aí já não é mais algo universal, que é o processo de educação moral, que a gente observa em várias religiões. Você tem o catecismo, você tem a mocidade espírita, você tem a juventude cristã, dos evangélicos e por aí vai. Ali a gente tem uma fase que é importantíssima, que no nosso caso da Casa Espírita inicia com a evangelização infantil, muitas vezes acontecendo de mães grávidas, depois de bebês e depois de toda aquela fase até você chegar na juventude. Só que, reparem comigo, tanto na escola quanto na evangelização da Casa Espírita ou de qualquer outro lugar, o tempo que se tem em contato com essa juventude é um tempo relativamente muito curto comparado com o tempo que esse jovem tem. E aí vem o grande desafio. O maior tempo desse jovem é dentro de sua casa, com uma relação direta com os seus familiares. E é impossível se falar de educação moral sem se falar da importância da família, principalmente os pais, nesse processo de educação moral. Eu posso ter mocidade, eu posso ter evangelização infantil, eu posso ter todos os meios dentro da Casa Espírita para que essa evangelização aconteça. Só que se eu tiver dentro do meu lar, dentro da minha casa, exemplos que contradizem tudo aquilo que é ensinado dentro da Casa Espírita, ou tudo aquilo que Jesus deixou para a gente como ensinamento, o jovem ele vai ter uma confusão muito grande nesse processo de transformação dele. E aí você pergunta, mas quem que pode fazer esse trabalho então? Primeira coisa são os pais. Todos nós que nos consideramos cristãos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o que Cristo deixou para nós com relação a ensinamentos. A partir daí, todos os pais são evangelizadores, são educadores. Quando eu penso na Casa Espírita, quem que pode ser esse evangelizador? Quem que pode ser esse trabalhador dessa juventude? Eu sempre falo, o melhor seria os jovens. Os próprios jovens começando a tomar esses espaços. E é o que vem acontecendo. Na FEEGO, por exemplo, nós temos a Mocizade, que é a área da juventude da Federação Espírita de Goiás. A Mocizade é 100% coordenada por jovens. Eu, por exemplo, participo lá, eu sou o vô. Eles me consideram o vô. Por quê? Porque está todo mundo molecado e eu lá no meio. Só que aí eu falo, tá, mas a idade pode afetar? Pode ou não. Uma coisa que tem que estar clara quando se trabalha com o jovem é que é o seguinte, eu não posso ir para o embate, Carvalho. O jovem sofre embate na escola, ele sofre embate muitas vezes dentro de casa. Se ele chega no centro, na mocidade, e eu vou para o embate com ele, ele vira as costas e vai embora. O jovem quer ser ouvido.
O jovem quer ser questionado. O jovem não quer respostas, ele quer questionamentos para que ele possa pensar diante de determinadas situações que nós temos o tempo todo. E a partir do momento que ele começa a perceber a sua importância nesse processo de construção desse conhecimento moral, que o Evangelho traz, que o Livro dos Espíritos traz, o Livro dos Médiuns traz, ele se interessando por esse processo, ele começa a participar ativamente. E é aí que você começa a extrair as potências que essa juventude traz. Então as potências estão lá. A gente sabe que a lei de Deus está na nossa consciência. E a consciência desses jovens está muito mais acordada do que a nossa. Só que dependendo dos comportamentos que esses jovens têm como exemplo, essa consciência vai meio que sendo abafada. E ele perde muitas das coisas que já estão ali. Você meio que deixa aquilo dormente ainda. O que a gente precisa é ativar essa consciência, essa consciência nova, essa consciência com muito amor. E isso se faz com carinho, abraçando esse jovem e dando as oportunidades dele realmente trabalhar dentro da casa espírita e se transformar. E complementando essa pergunta, como que pode ser feito esse trabalho? Carvalho, tem uma pessoa que eu gosto demais dela. É a Carol Oliveira, do Meninas Espíritas. Ela tem um canal no YouTube que chama Meninas Espíritas. E ela faz muitos vídeos, ela discute assuntos bem bacanas e tal. E aí um dia, né, ela participou daquele Carona Espírita, não sei se você viu. É uma pessoa que oferece carona para essas pessoas famosas do espiritismo e vai questionando muita coisa enquanto eles estão andando de carro. E ela foi a entrevistada do Carona Espírita. E aí perguntaram para ela: Carol, mas como que a gente faz para que a gente possa envolver a juventude, fazer com que eles participem mais? Então, a primeira coisa que ela falou assim: olha, a gente precisa sair dessa ideia de que o centro espírita é o lugarzinho que chega todo mundo quietinho, vai lá, canta um pouquinho, faz oração, discute, tchau. A gente precisa mostrar para esse jovem que o centro espírita é a vida. A vida é ali. E existe vida fora da casa espírita. E a gente precisa fazer isso. Então ela falou, a mocidade ela tem que ter sofá, puff, ela tem que ter, se bobear, fliperama ali dentro, para que o jovem possa perceber que ali não é um espaço diferente. Ali é o espaço da vida também. E é nessa vida que o jovem precisa realmente viver enquanto espírita. E aí a gente, pegando todas essas ideias, por exemplo, a nossa mocidade aqui, a gente vem fazendo o quê? A gente tem passeio ecológico, a gente tem acampamento, a gente tem piquenique da família, a gente tem eventos, atividades que fazem com que esse jovem entenda que a vida dele, que a casa espírita não é um lugar que vai aprisionar, pelo contrário, é um lugar que vai libertar ele de uma tal forma e que ele possa enxergar que o comportamento que a gente tanto fala dentro da casa espírita precisa ser refletido em todos os lugares. E o que você falou é tão verdade que houve um tempo em que o que eu vou dizer era muito mais latente e hoje ainda existe, que é o esvaziamento da juventude espírita. Justamente por conta daquela metodologia que nós podemos chamar hoje de ultrapassada, de querer fazer com que o jovem tenha comportamento de adulto. Sim. O teólogo americano e pastor protestante Karl Barth diz que o evangelho não é religião, o evangelho é estilo de vida. Exatamente. Lá fora tem vida? Sim. Jesus não disse, viva com os homens, só não seja como os homens. Exatamente. A vida não é só balada, não é só beber, não é só fumar, não é só sexo desregrado, muito pelo contrário. Sim. Então, cabe à educação espírita orientar sobre isso, mas acolher o jovem dentro do que ele oferece como jovem. E não querer engessar de maneira que é importante, sim. Ah, mas a minha casa espírita é pequena, eu não tenho uma estrutura para ter um espaço só para os jovens. Organiza a agenda. Organiza a agenda.
faz em um horário e num dia que não atrapalhe as outras atividades da casa e organize, planeje o espaço com mobiliário que possa ser fechado, rebatido, arrastado, colocado, guardado, de maneira que você pode modificar aquilo ali rapidamente para acolher o jovem como ele precisa. Então, assim, nesse despertar para essa realidade, é onde algumas casas estão conseguindo fazer com que os seus jovens retornem aos poucos, mas infelizmente não é a realidade da grande maioria. Sim. E aí eu fico vendo eles questionarem: o que a gente tem que fazer para trazer o jovem? O jovem está revoltado, o jovem não quer saber de religião, mas não. Quer. O jovem quer, Carvalho, e ele precisa dessa religião. Só que a gente precisa entender um pouco o jovem para saber realmente o que ele busca na mocidade. Então isso é muito interessante da gente pensar. E é um exercício contínuo, né? É um exercício contínuo por quê? Porque se o jovem não é ouvido, ele não vai mostrar para a gente o que precisa ser feito e nós vamos estar de mãos atadas para não sabendo o que fazer. Então é um desafio contínuo esse processo, mas é possível. Aí vem uma outra questão que é meio, vamos dizer assim, um pouco pesada, mas é necessário falar. Dentro de uma casa espírita, a gente precisa ter uma pergunta de maneira muito clara. Qual a importância da infância e da juventude para essa casa espírita? Porque essa pergunta é básica pelo seguinte: não, então nós vamos ter a mocidade, tá? Nós vamos ter a evangelização, ok. Mas isso vai ser um depósito de crianças e de jovens enquanto o pai participa da atividade da casa espírita? Ou nós vamos gastar tempo, gastar recursos e principalmente estudar para oferecer para esse jovem o que ele vem buscar? Carvalho, se você chega numa mocidade espírita e tenta engambelar... Esvazia. Não, esvazia não. Eles vão dar risada na sua cara. Porque eles sabem exatamente se você planejou ou se você não planejou aquela atividade. Nesse sentido. E aí, se você tentar engambelar eles ali, não, vamos fazer essa atividade. Eles dão risada e vai perder o respeito. E não vão voltar. Então o jovem quer estudo, sim. O jovem quer religiosidade, sim. O jovem quer refletir sobre a sua existência, sim. Só que a gente precisa estar disposto para isso. A gente precisa ter disposição de tempo, de estudo e de todos os recursos necessários para que isso possa acontecer. Como já prevíamos, o tempo foi bastante escasso para que a gente pudesse discutir tudo que foi planejado. Só que eu já havia combinado com o Cristiano, ele se dispôs a voltar na próxima quarta, para que a gente dê continuidade. Eu queria me desculpar com os nossos ouvintes, porque houve um bugzinho aqui no sistema, eu não recebi o link com atraso e passei o link aqui às 18h40. Então, é só retornar aí ao começo do programa, mas eu me desculpo e agradeço, e gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes que participaram: a Luz Dalma, Eva Ferreira, Fátima Daniela, Natália, Neuza Barbosa, Eni Franco, Helena Leite, de Jataí, Alessandra Santos, de Rio Verde, Maristela Barbosa, de Goiânia, Regina Meno, da cidade do Porto, de Portugal, Leia Chapeta, de Macaé, Rio de Janeiro. Por aí você vê que o nosso programa está indo longe. É isso, hein? Muito bom. Eu agradeço a participação de todos. Me desculpo novamente pelo atraso no link, mas é só retornar, ainda bem que fica gravado. E eu convido a todos para que nesse momento nós possamos elevar os pensamentos a Jesus, agradecer por esse momento grandioso de aprendizado, de discussão, sobre um tema que a importância é tamanha, que escapa aos nossos entendimentos. Afinal de contas, estamos falando do futuro. E eu não estou falando só do futuro da próxima sociedade, não. Eu estou falando do nosso futuro, porque essa juventude que hoje nós estamos ajudando a formar, que construirá o mundo que nos receberá de volta daqui, quem sabe, a um século. Portanto,
agradecemos a Jesus e pedimos a tua bênção a todos aqueles necessitados, as tuas bênçãos para mais esse resto de semana, e que nós possamos sempre ter forças e hombridade para enfrentar e vencer os desafios da vida, tendo sempre como norte o Evangelho de Jesus, que nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigado e que assim seja. Assim seja.